Capítulo 544 Retorno, Pequeno Mundo. Não, a energia dentro da Worldstone é muito vasta. O trono do caos não aguentará. Antes que Caim pudesse terminar, Fei já colocou a Worldstone no trono do caos. Instantaneamente, toda a luz azul suave que encheu a sala de pedra foi sugada para o entalhe no trono. Linhas finas ao redor do entalhe se iluminavam como uma cor azul e pareciam vasos sanguíneos de um corpo humano. Eles se expandiram e contraíram ritmicamente enquanto sugavam a energia da Worldstone. Tanto Fei quanto Caim ficaram hipnotizados por essa cena. Até mesmo o pequeno Goxin e a Cara, que estavam trabalhando em algo místico na estação, foram atraídos pelas mudanças que ocorriam no trono. Uma enorme quantidade de energia estava entrando no trono a partir da Worldstone, e Fei sentiu como se tivesse ouvido barulhos altos feitos por ondas gigantescas no oceano. Gradualmente, as linhas finas no trono aumentaram. Se eram capilares antes, agora eram veias e artérias. Havia 2 vasos azuis principais que eram tão grossos quanto os polegares, e eles se ramificaram em muitos vasos menores. No final, densas linhas azuis envolveram quase completamente o trono do caos. Essa cena foi muito estranha. Parecia que um cadáver ressecado foi revivido. Cada vez que os vasos se expandiam e contraíam, parecia um coração congelado há dezenas de milhares de anos. Enquanto isso, a Worldstone que foi colocado dentro do entalhe estava ficando menor a uma velocidade visível. Esse processo continuou por cerca de 10 minutos. No final, como se o trono estivesse cheio, parou de sugar energia. A Worldstone agora foi reduzida ao tamanho de uma pequena moeda. Então, a Worldstone lentamente flutuou de volta para a mão de Fei. Neste momento, o trono do caos sofreu algumas mudanças espetaculares. Quando os vasos azuis desapareceram lentamente um a um, a superfície do trono começou a ondular. O desconhecido material prateado começou a se decompor, e muitas runas que eram invisíveis antes apareceram e fluíram ao redor do trono. Como se um par de mãos invisíveis estivesse recriando o trono cinza e grosseiro tornou-se glamouroso. A superfície áspera ficou lisa e brilhante com padrões detalhados sobre ela. Como se um patinho feio se transformasse em um cisne, o trono do caos tornou-se completamente diferente. 2 estátuas de animais semelhantes a dragões estavam nos 2 lados do trono. Seus corpos musculosos estavam ao lado dos braços, e suas cabeças estavam sob o apoio de braços, com as bocas abertas, revelando os dentes afiados. Parecia que eles estavam vivos. Além disso, havia muitas cabeças de animais esculpidas nas escadas abaixo do trono, e seus olhos eram como os olhos dos demônios. Ao lado dos braços e das bestas, havia 2 estátuas de deusa em que suas características faciais não eram claras. Ambas estavam ajoelhadas com um prato nas mãos, e as estátuas tinham menos de 1 metro de altura. Por trás dessas 2 estátuas, havia 2 estátuas guerreiras em tamanho natural. Eles estavam totalmente blindados e pareciam 2 deuses da guerra que serviam lealmente a um mestre do trono. Essas 4 estátuas pareciam quase vivas e seus olhos estavam fechados. Isso fez com que Fei se sentisse como se as estátuas voltariam à vida se seus olhos se abrissem. A única coisa que foi um pouco surpreendente foi que Fei se sentia como os 2 pratos que as 2 deusas estavam segurando e as 2 mãos planas que os 2 guerreiros estavam estendendo deveriam ter coisas nelas. No momento, elas emitiram a sensação de vazio. A cor geral do trono ainda era de prata, mas era muito mais refinada e suave, dando uma sensação prestigiosa e majestosa. Esta é a forma final do trono do caos. Fei suprimiu o choque que ele estava experimentando e caminhou para o trono. Como se o trono sentisse a aproximação de Fei, ele pousou lentamente no chão. Quando aterrissou no chão, não enviou uma única partícula de poeira no ar, tão leve quanto uma pena. Tap! 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 Fei subiu as escadas do trono, virou-se e sentou-se sobre ele. Esse sentimento eu sinto que estou me tornando um com trono. Fei sentou no trono e colocou seus braços nos apoios. Ele sentiu uma sensação quente e suave, e foi muito confortável.
Ele sentiu como se ele e este trono estivessem ligados por sangue, e ele estava sentado no auge do mundo, olhando para tudo neste mundo como um Deus supremo. O pequeno Guaxinim estava sentado no ombro de Fei, e estava olhando em volta com os olhos apertados. Estava se sentindo muito confortável também. Ficou claro que esse rapaz gostava da sensação de estar sentado neste trono. Ah! Este é o trono real. Ah! Interessante. Caim acariciou seu longo cavanhaque branco e comentou. Para ele, o que aconteceu não foi diferente de resolver um complicado problema mágico. Ele estava muito animado e queria tocar o novo trono com suas próprias mãos. Ele disse: Fei, eu te disse que você tem um grande tesouro. Este item não é diferente de um item de nível divino. Ah, pai! Antes que Caim pudesse tocar o trono, uma força invisível apareceu e o empurrou para longe. Ele não estava preparado e caiu no chão. Fei ficou surpreso. Ele rapidamente pulou no trono para ajudar Caim a se levantar. Ele disse: O que aconteceu? Eu não fiz nada. Será que esse trono rejeita os outros? Não se preocupe. Ah, interessante. Caim ainda estava em seu modo de busca de conhecimento. Ele ignorou a poeira e o inchaço em seu corpo enquanto olhava para Fei e gritava: Por que você saiu? Rápido! Volte e veja do que este trono é capaz. Você não disse que acha que poderia viajar pelo espaço e pelo tempo. Vá experimentá-lo. Fei ficou sem palavras. Embora Caim fosse um pouco ganancioso às vezes, sua atitude profissional e dedicada era algo que Fei não podia reclamar. Não admira que esse velho ganancioso e tímido pudesse se tornar o livro de história viva e a enciclopédia do Diablo Vorut. Sua atitude entusiástica e ética de trabalho permitiram que ele conhecesse todos os mistérios e segredos do passado e do presente no Diablo Vorut. Em termos de conhecimento, até mesmo a cara não poderia ser comparado a ele. Depois que ele voltou para o trono do caos, Fei colocou as mãos sobre as cabeças dos dois animais divinos em cima dos apoios. De repente, ele pensou sobre a região do nível 36 no Palácio Mítico, e ele se perguntou se esse trono poderia viajar pelo espaço e levá-lo de volta para aquele pequeno mundo. Assim que ele pensou nisso, o trono vibrou levemente. Desapareceu? Caim ficou tão chocado que sua boca se abriu amplamente. Depois que uma série de pequenas ondulações transparentes apareceu no ar, Fei, o pequeno Guaxinim e o trono do caos desapareceram. Não houve oscilação de energia nem nada de estranho. Parecia que eles se dissolviam no ar. Deus! Esse trono, que tipo de item divino é esse? É capaz de penetrar através desta sala que é construída usando runas semidivinas. Existe algum lugar no mundo que não possa ser alcançado? Caim ficou surpreso depois de ver as runas flutuantes na parede do laboratório. Os blocos de construção dessa sala foram criados pela condensação de runas semidivinas. Elas foram capazes de bloquear as loucas energias caóticas no vazio, mas o trono do caos conseguiu passar facilmente. Isso foi realmente chocante. Parecia que nada no mundo poderia bloquear Fei. Não necessariamente. Olhe ali. A cara, que estava ocupado com sua pesquisa, apontou para o portal azul na sala. Ela disse: Este portal não precisava penetrar nas runas semideus para estar aqui. Embora o trono do caos seja extraordinário, Fei não pôde usar todo o seu poder ainda. Portanto, não deve ser capaz de penetrar nas paredes criadas por runas semidivinas. O Palácio Mítico, a região nível 36, uma traço de luz vermelha e uma pitada de luz dourada atravessaram o céu, mas guerreiros comuns não seriam capazes de detectá-los. A luz dourada perseguia a luz vermelha sem parar. E assim? Como se atreve a me pressionar assim? Eu juro. Se eu sair, vou liderar a missão real do Império Leon e conquistar o seu pequeno Zenith. Ninguém ficará vivo. O rugido furioso ressoou no céu. A luz vermelha que estava fugindo era o Lorde da classe Sol Domenech, que perdeu para o Imperador e assim há vários dias atrás.